Olá, alunos do segundo ano. Vamos para mais uma semana de estudos e com muito ânimo nós aprenderemos hoje sobre sistemas lineares 3x3. Existe usualmente aí dois métodos para se resolver o sistema 3x3. Um é o método de escalonamento e o outro é pela regra de Cramer. Eu estou trazendo para vocês nesse vídeo como resolver pela regra de Cramer, que é utilizando o determinante que nós já aprendemos em aulas passadas, tá? Então, vamos para o sistema 3x3. Aqui eu trouxe um sistema de exemplo e para resolver pela regra de Cramer, você precisa destas informações aqui, ó. O que é o sistema? É a junção de algumas equações. Para ele ser 3x3, isso indica que você terá dentro do sistema, que é essa chave, 3 equações lineares, ok? E esse sistema é 3x3 porque são 3 equações lineares e são 3 incógnitas. No caso aqui, x, y e z para cada equação. E é esse x, y e z que nós vamos calcular pela regra de Cramer e encontrar os seus respectivos valores, tá? Nós vamos precisar encontrar uma tripla ordenada. Tripla porque são 3 e ordenada porque é nesta ordem. Primeiro o x, depois o y e depois o z. Então, para dar início, você precisa retirar do sistema essas informações e levar para matrizes. Então, para começar, observem. Esse daqui vai ser o determinante. Então, nós vamos retirar somente valor numérico, tá? Letras não vai. E aí, você vai retirar valor numérico das 3 colunas. Coluna X, coluna Y e coluna Z. Então, a primeira coluna vai ficar 2, menos 2 e 3. Na segunda coluna, 1, 2 e 1. Perceba que aqui é valor numérico, é como se tivesse realmente o número 1 antes do y, tá? Ele não tem necessidade de aparecer, mas na hora que você retira, ele aparece. Coluna do Z, 1, menos 1 e 1, e fecha. Está na forma de matriz, e para começar a resolver, você vai precisar usar as regras do determinante, que é o quê? Repetir as duas primeiras colunas. Você vai pegar essas duas primeiras colunas e vai repetir aqui à frente. Vai ficar como? 2, menos 2 e 3. 1, 2 e 1. Ok, iniciado. Agora, nós vamos para a resolução de fato. Então, vamos começar aqui. Diagonais principais na 3x3 serão 3 diagonais. Então, ela vai vir nessa ordem aqui, ó. Deixa eu subir um pouquinho mais. Vai ficar, agora você multiplica essa diagonal. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Próxima diagonal secundária. Próxima diagonal principal, tá? Ainda estamos nas principais. Vai ser 1 vezes menos 1, menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 3. E a última diagonal principal ficará 1 vezes menos 2 é menos 2. E menos 2 vezes 1 continua sendo menos 2. Esses são os valores da direita e você precisa somar. Se eu vou somar aqui, eu colocaria um sinal de mais, mas eu sei que ao fazer o jogo, mais com menos, continuaria menos. Então, eu vou resolver já do jeito que está aqui. 4 menos 3, 1. E 1 menos 2, menos 1. Ok, agora nós vamos resolver as diagonais secundárias, tá? Nós vamos vir na ordem contrária, né? Na direção contrária. Começamos a partir dessa, olha. Primeira diagonal secundária. Ficará
1 vezes 2, 2, e 2 vezes 3, 6. Segunda diagonal, secundária. 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 vezes 1, menos 2. Terceira e última diagonal secundária. 1 vezes menos 2, menos 2. E menos 2 vezes 1, menos 2. Esses são os resultados das diagonais secundárias. E agora nós precisamos somá-los ou resolvê-los, né? Ficará como? 6 menos 2 dá 4. E 4 menos 2 vai dar 2. Ótimo. Agora, para resolver, a gente vai precisar fazer aquilo que nós já aprendemos, né? Aqui nós teremos, para calcular o delta, nós precisamos dos valores da direita menos os valores da esquerda. Valores da direita é menos 1 aqui, menos os valores da esquerda, o resultado da esquerda. Então, nós teremos aqui agora menos 1, menos 2, menos 3, certo? Então, você guarda esse valor. Se puder, até destaca aí no seu caderno, que você vai utilizar ele daqui a pouco. Calculado o determinante. Agora é que vem o segredo, né? Assim como aconteceu na semana passada, nos sistemas lineares 2 por 2. Pela regra de Cramer, funciona da mesma maneira. Agora, nós vamos calcular o delta x. Delta x. E você vai escrever na forma de matriz também. E aqui mora a casca de banana, onde a maioria dos alunos que não se atentam a esse detalhe escorregam e perde a questão. Delta x. Perceba que aqui no delta nós tivemos 3 colunas, certo? A coluna x, coluna y e a coluna z. O que vai acontecer? Quando eu quero delta x, isso indica que na coluna x, que é a primeira, ó, você não vai utilizar esses valores, você vai substituir por quem? Pelos termos independentes. Então, aqui na coluna x, que é a primeira coluna, você vai substituir por esses termos. Então, nós vamos ter 3, 0 e 1. Substituída a coluna x, porque eu estou calculando o delta x, a coluna y e a coluna z permanece. Então, você escreve na ordem, tá? Agora é a coluna z, 1, 2, 1. E agora a coluna, desculpa, essa foi a coluna y na ordem. E agora é a coluna z, 1, menos 1 e 1. E vamos fazer como no determinante aqui, repetir as duas primeiras colunas na frente. Tô fazendo bem passo a passo, que é para você entender e não se perder. Repetida as duas primeiras colunas, agora nós vamos para diagonais principais. Primeira diagonal principal é essa e vai resultar em 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. Segunda diagonal principal, 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1, né? Mas tem um negativo no meio ali, então vai ficar menos 1, tá? É só fazer o jogo de sinal, mais com menos, menos. Agora, a terceira diagonal principal, ela tem um 0 no meio aqui, ó, na multiplicação. A diagonal que tiver um 0 vai sempre resultar em 0, porque todo número vezes 0 dá 0. Então, aqui é nulo. Resultados dos valores da direita. 6 menos 1, 5. E o 0 ali é nulo, então ele não interfere nesse resultado. Agora, vamos para as diagonais secundárias. Começando aqui, ó, diagonal é 3 valores, tá? 1 vezes 2, 2, 2 vezes 1, 2. Próxima diagonal secundária, 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. E olha, perceba, nós temos o 0. Então, qualquer número vezes 0, 0.
valores da esquerda, 2 menos 3, menos 1. O zero é nulo, não interfere no resultado. Agora sim, vamos calcular aqui o ΔX. ΔX, para encontrar como é que é a regra, valor da direita menos valor da esquerda. Precisamos fazer o joguinho de sinal aqui, menos com menos, mais, então 5 mais 1, 6. E aí você guarda este valor, tá? Nós vamos calculando os determinantes e guardando os resultados. Agora, nós vamos fazer esse mesmo procedimento para ΔY. Perceba que você precisa calcular tudo isso, delta, ΔX, ΔY e o ΔZ, tá? Então, vão ser 4 continhas dessa aqui do determinante. É a mesma regra para ΔX, usa no ΔY, tá? Perceba, a matriz tem 3 colunas, coluna X, coluna Y e coluna Z. Agora que eu estou calculando ΔY, quer dizer que na coluna do meio, a coluna do Y, você vai substituir pelos termos independentes, tá? Então, como é que fica? Eu quero ΔY, então a coluna X fica normal. 2, menos 2 e 3. Agora sim, na coluna Y, que é a coluna do meio, eu não vou usar os valores de Y, não. Eu vou usar os valores dos termos independentes. 3, 0 e 1. E agora, continua a sequência. A terceira coluna é a coluna Z. Então, vamos pegar aqui os valores da coluna Z. É grande, talvez até trabalhosa, mas é fácil. Vamos lá. Repetindo, então, as duas primeiras colunas aqui na frente. 2, menos 2, 3, 3, 0 e 1. E começamos agora os nossos cálculos pelas diagonais principais. Primeira diagonal principal, perceba que ela tem o 0 lá, então vai ficar 0. Segunda diagonal principal vai dar 3 vezes menos 1, menos 3. Menos 3 vezes 3, menos 9. Agora, a terceira diagonal principal, 1 vezes menos 2 é menos 2. E menos 2 vezes 1 continua sendo menos 2. Resolve. Devo 9, ainda devo 2, quer dizer que eu devo 11. Resolvidas as diagonais principais, vou um pouquinho mais rápido para o vídeo não ficar longo. Vamos para as diagonais secundárias. Tenho 0, resulta em 0. Segunda diagonal secundária, 2 vezes menos 1 é menos 2. Vezes 1, continua menos 2. E a terceira diagonal secundária, 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 vezes 1, menos 6. Resolvendo, devo 2 e devo 6, quer dizer que eu estou devendo é 8. Continuando, agora sim, eu vou encontrar o valor do meu ΔY. ΔY, valor da direita, menos 11, menos o valor da esquerda, que é menos 8. Meu ΔY vai ser menos com menos aqui, vai dar mais. Então, menos 11 mais 8, quer dizer que eu devo 11 e tenho 8. Então, vou continuar devendo ainda quanto? 3, né? Menos 3. Guarda esse valor aqui. E vamos para o último determinante, que é o ΔZ. ΔZ. Professora, tenta uma aula mais rápida, mas a explicação tem que ser bem detalhada. Então, às vezes, por isso, fica um vídeo talvez não muito pequeno. Mas vamos lá. ΔZ, para montagem, é o mesmo segmento, tá? Você tem 3 colunas, coluna X, coluna Y e coluna Z. Como eu vou calcular o ΔZ, quer dizer que na terceira coluna aqui, ó, do Z... A terceira coluna, você não vai usar esses valores, você vai usar agora os valores dos termos independentes, que é esses valores aqui de fora. Então, como é que fica aqui a montagem?
Coluna X permanece normal. Coluna Y também. E agora, a coluna Z, que seria a terceira, eu não vou usar ela. Eu vou usar aqui os termos independentes, esses valores que vêm aqui depois da igualdade. Montado, repete as duas primeiras colunas, porque assim é o determinante. E vamos começar a resolver. Diagonais principais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, permanece 4. Aqui tem o zero na multiplicação, todo número vezes 0, 0. E terceira diagonal, 3 vezes menos 2, menos 6 vezes 1, menos 6. O zero é nulo, então eu vou resolver 4 menos 6, sobra menos 2. Resolvido diagonal principal, vamos para a diagonal secundária. E a prática leva à perfeição. Então, quanto mais fizer, mais você melhora. Primeira diagonal secundária, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 3, 18. Aqui tem o zero na diagonal, então a multiplicação vai resultar em 0. E a terceira diagonal secundária vai ser 1 vezes menos 2, menos 2. Menos 2 vezes 1, permanece menos 2. 0 é nulo, eu resolvo 18 menos 2, 16. Agora, vamos calcular de fato o delta Z. Delta Z é valor da direita, sempre nessa ordem, subtraído do valor da esquerda. Logo, o nosso delta Z vai resultar em devo 2, ainda devo 16, quer dizer que, na verdade, eu devo 18. Guardo o resultado. Obtivemos 4 resultados. O que fazer com cada um deles? Você vai substituir aqui nessas formulazinhas para encontrar x, y e z, ok? Então, vamos encontrar o valor do x primeiro. Para encontrar o valor do x, nós vamos precisar do resultado do delta x dividido pelo delta. Quem é delta x? Olha, pega aqui embaixo. Delta x deu 6, tá? Então, vai ser delta x em cima. 6 dividido por delta. Quem é o delta? Delta é menos 3. Então, você vai precisar dividir, certo? Vai ser 6 dividido por menos 3, vai dar menos 2. 6 dividido por 3, 2, e faz o jogo de sinal. 6 positivo, mais com menos, menos. Encontramos o valor do x. Agora, vamos encontrar o valor do y. O valor do y, para ser encontrado, você precisa do delta y dividido pelo delta. Delta y deu menos 3. O delta também, menos 3. Logo, o valor do y vai ser menos com menos, mais 3 dividido para 3, 1. 1 positivo. E agora, para finalizar, delta z sobre delta, para encontrar o valor do z. Quanto deu delta z? Vamos pegar aqui embaixo. Delta z deu menos 18. Então, delta z deu menos 18, dividido pelo delta. Delta está aqui, ó, menos 3. Z vai ser menos com menos, mais 18 dividido para 3 vai dar 6, né? Porque 3 vezes 6, 18. Encontramos o valor do Z. Então, a tripla ordenada que nós queríamos e já encontramos, vai ser assim. Aí você coloca como um conjunto solução, tá? Vou colocar aqui nesse cantinho para você visualizar. Conjunto solução desse sistema vai ser... Ficou bem embaçado, né? Mas o conjunto solução vai ser na ordem. O x, menos 2. O y, 1. E o z, 6. Esse daqui é o resultado, gente. É assim que você preenche o resultado. Essa é a tripla ordenada. Menos 2, 1 e 6 são, respectivamente, os valores para x,
para y e para z, para que cada uma dessas equações que está dentro do sistema seja verdadeira, tá? Então, aqui está o nosso resultado. Espero que tenha colaborado. Ah, e tem mais uma dica. Se é uma situação problema e ela pede que você encontre, por exemplo, somente o valor de x. Vamos supor que queira somente o valor de x. Isso quer dizer que você vai precisar calcular somente o delta x e o delta, tá? Então, você vai precisar fazer somente essa parte aqui, porque ele só quer x. Se ele não quiser y nem z, você não precisa calcular delta y e delta z. E assim, o inverso também é verdade. Se ele quiser somente o valor de z, o que eu vou precisar para achar z? Vou precisar do delta z e do delta. Então, isso quer dizer que você precisaria calcular somente o delta z e o delta, tá? Então, esses dois aqui, ó, x e y, não precisariam. Isso depende da questão. Mas se ele quiser a tripla, x, y, z, tem que calcular tudo. Espero ter ajudado. Já já voltamos com a explicação de um problema. Já quase encerrando a nossa aula, nós vamos para a interpretação de uma situação problema envolvendo sistemas lineares 3×3. Porque pode ser que não apareça diretamente a matriz pronta para você resolver. Pode acontecer de nos vestibulares você encontrar uma situação problema de onde você irá retirar a matriz e, por meio do método que você escolher, no caso apresentado aqui na aula foi a regra de Cramer, por meio deste método você desenvolver e chegar à solução do problema. Eu trouxe aqui um exemplo de situação problema para vocês. Um casal de namorados jantou em um fast food de cozinha árabe 3 vezes em uma mesma semana. Na primeira noite, consumiram 2 quibes, 5 esfirras e 2 sucos e pagaram R$11. Na segunda noite, consumiram 3 quibes, 6 esfirras e 3 sucos e pagaram R$15,30. Na terceira noite, consumiram 2 quibes, 10 esfirras e 3 sucos e pagaram R$17. Pergunta do problema: qual é o preço unitário do quibe, da esfirra e do suco? Então, é uma situação claramente envolvendo sistemas lineares. E ele vai ser um sistema 3×3 por quê? Primeiro, estamos tratando aqui de 3 itens. Quais seriam esses itens? Quibe, esfirra e suco, que serão para nós x, y e z. E também é 3×3 porque nós temos aqui 3 frases que indicarão cada frase um sistema linear. Desculpa, cada frase uma equação linear que juntas formarão um sistema. Então, vamos escrever aqui o nosso sistema. Para cada uma dessas frases será para nós uma equação. Mas primeiro temos que dar nomes aos bois, né? Vamos dizer assim. Quem vai ser x, quem vai ser y e quem vai ser z. Vou fazer na ordem, porque eu acho que mantém uma organização. Vamos pegar a ordem aqui, ó. X vai ser para nós os quibes, né? Cada x vai ser um quibe. Depois, esfirra. Então, eu vou dizer que o y vai ser as esfirras. Cada y, uma esfirra. Você pode dar outras letras também, tá? Que é o Q para quibe, o E para esfirra e o S para suco? Pode. É que nós, matemáticos, temos o costume de usar x, y e z. Então, para cada z, será o mesmo que um suco. Determinado isso, vamos escrever as equações. Primeira equação é referente a essa primeira frase aqui, ó. Consumiram o quê? 2 quibes, então consumiram 2x. Consumiram mais o quê? Consumiram, além dos quibes, consumiram 5 esfirras e 2 sucos. Isso quer dizer que eles consumiram os 3 itens juntos. Logo, nós utilizaremos o sinal de
mais, ou seja, 2 quibes mais 5 esfirras mais 2 sucos. E pagaram por tudo isso o valor de R$11. Segunda equação, na segunda noite consumiram 3 quibes mais 6 esfirras e ainda 3 sucos. E pagaram por isso R$15,30. E na terceira noite, que será a nossa terceira equação, eles consumiram 2 quibes mais 10 esfirras, além de 3 sucos. E pagaram por isso R$17. Eu estou colocando 0,00 porque aqui eu tenho centavos, então eu vou deixar tudo na unidade monetária. Se eu não tivesse nada de centavos aqui, eu poderia deixar 11, 15, 17. Como eu faço para isso virar um sistema? Ok, coloco o símbolo do sistema e está interpretado. Agora é só utilizar do método, né, da regra de Cramer e descobrir o valor para cada x, para cada y e para cada z, que será o valor do quibe, da esfirra e do suco, respectivamente, formando aí uma tripla ordenada. Espero ter ajudado. Assistam a esses vídeos para resolver a lista de questões que eu estarei enviando. Desejo a todos bons estudos.